nós vamos falar dos mortos, da cidade dos mortos. Eu acho que o que me inspira nesse momento, é o que vem me inspirando na escrita, no pensar do projeto, é de fato rever a poesia desses lugares por onde a gente vai passar. Eu ainda tenho a imagem de um espetáculo um pouco mais delicado, um pouco mais poético, mais silencioso, ouvindo o silêncio, né? Eu não sei ainda, eu imagino algumas formas meio borradas ainda e alguns caminhos a seguir, mas eu acho que o que me move hoje é essa vontade mesmo de buscar essa poesia nesse lugar de passagem que ninguém mais repara, né? Revelar o que está revelado o tempo todo lá, mas que a gente acaba escondendo pela nossa cegueira cotidiana. Eu acho que é um pouco isso. E agora, como isso vai se dar? O que eu espero hoje é que eu me surpreenda muito, que as minhas imagens borradas se definam de outras maneiras, que não essas que eu estou pensando. Nesse momento, o que sempre me inspira é a vontade de fazer alguma coisa nova, independente de qual seja. Sair do confortável, é produzir, é recriar, é pensar do zero. Eu acho que, de certa forma, foi um todo assim, que me instigou e me inspirou e que me deu vontade de continuar de novo e sempre. Bom, tudo que foi dito para mim é muito novo, até mesmo porque ele já tem 2 anos que estou nessa pesquisa e eu acabei de chegar, né? Eu tô aqui há 3, 4 meses apenas. Mas o que me instiga é exatamente estar na rua, que eu não tenho essa experiência. E não é estar na rua por estar na rua, né? A gente percebe que é uma pesquisa vertical mesmo, né? É sentido, é simbólico, é ritualístico, e isso é o que me instiga. Agora, a questão de tema, conteúdo, eu estou começando a mergulhar agora, então eu não sei nem o que falar mesmo. Mas o primordial, assim, que me motiva como artista estar nesse processo e que me faz estar aqui na segunda 8 horas por dia e todo esse batalhão, né, de trabalho que a gente vai ter, é o estar na rua com esse olhar de propriedade mesmo, né? De estar com o que faz parte de mim, de estar onde conta sobre mim, de como é que a gente pode criar uma relação verdadeira, poética, intrínseca, sabe? De feitura artística mesmo, assim. O que eu tô achando muito bacana, e a Trupé tem muito disso, as coisas vão se entrelaçando, né? Tem coisas que eu vejo na cena do Carlinhos que me lembra de coisas que o Vitor falou na cena dele, que a Vanessa falou agora, que eu pensei na minha. Então, acho que não dá pra precisar assim, dá pra usar. Eu acho que, não sei, não dá pra dizer o que eu acho que vale a pena. Eu acho que tudo vale a pena nesse momento. O que eu tô mais gostando é que as coisas estão se entrelaçando e por mais que cada um tenha um pensamento, a gente sempre tem uma verdade que acaba sendo pra todo mundo. Ou de estética, ou de acreditar, né, numa ilusão que seja, por exemplo, o lance das estrelas que apareceu no conto da Van e ele rebusca essa coisa da morte e tem sempre uma verdade que seja da mãe dele, que é um fato real, que seja do que a gente acredita quanto lúdico, quanto verdadeiro. Não sei dizer o que dá pra ficar. Acho que pode ficar tudo como não pode ficar. É muito novo ainda. Tem muita coisa que me move, mas eu acho que a história do lugar, a pesquisa do espaço mesmo, de ir aos espaços, olhar os espaços e encontrar rachaduras, sabe, arranhões que não dizem nada, mas que na relação, na tessitura da cidade, constrói uma história. Não sei, eu acho que para mim tem muita coisa que me move, mas olhar para o lugar e encontrar essas camadas, porque é incrível, né? Se você pensar que uma praça, por exemplo, que foi fundada em, sei lá, 1920, vamos dizer assim, quantas histórias ela tem ali, quanta memória ela tem ali, né? Então ela é muito atemporal. Eu acho isso assim muito mágico. Isso, eu acho que é o ponto principal para mim. Não sei.
Ou agora, nesse momento? É algo que já me intriga e infelizmente por motivos práticos a gente não conseguiu, eu não consegui nem trazer essa discussão no último projeto, que foi o projeto do Raio, que é discutir os espaços públicos como lugares de encontro, né? Como era, como foi, alguns ainda são, mas isso me intriga muito. O que fazer desse espaço público que virou outra, como disse, né, o nosso cenógrafo, né, muito bem colocado, virou outra coisa. E o que esses espaços que a gente vai investigar, o que esses espaços viraram, não me agrada enquanto cidadã. Então eu quero ir para levar o espetáculo a princípio, né? Que é o princípio, para esses espaços, tentando olhar por esse viés. E é lógico que depois disso, né, vão sair muitas outras coisas. Eu achei essencial, principalmente levando em consideração o primeiro projeto que a gente teve, que a gente deixou para ir para a rua nos últimos momentos, assim. A gente criou muito dentro de sala e da sala a gente levava para a rua. E quando a gente foi para a rua, a gente achou que estava um pouco tarde, porque a gente descobriu muitas coisas, que muitas a gente colocou, mas outras já tinha passado o processo e a gente não tinha ido para a rua. Então, acho que por isso que teve essa ânsia, eu e o Carlinhos, nós fomos para a rua, porque a gente sentiu muito isso no processo passado. De ir agora, de conhecer agora, por mais que a gente tenha o processo da sala, né, que a gente fica na sala e na rua, e que o espetáculo se dê na rua, porque é isso que vai acontecer. Então acho que por isso que a gente teve essa ânsia de ir direto para os lugares, para experimentar já, e foi muito legal. De fato a gente experimentou, teve público, né, tanto eu quanto o Carlinhos a gente conseguiu trocar com alguns passantes nesse horário, né, uma segunda noite, nos lugares que são os espaços mortos, né, o velho centro, como a gente chama agora. Então eu achei bem essencial, assim, importante. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa no projeto anterior, de como a gente lida com esse tipo de processo. E a gente demorou, de fato, um pouco para ir para a rua. A gente ia para improvisar algumas cenas e tal, mas meio tímido, meio com medo. Eu acho que agora já explorando esses espaços, até que uma das próximas coisas que vai acontecer é a gente fazer exercícios mesmo de reconhecimento desses espaços e tal. E agora, sem que isso fosse pedido, a gente começar a ir, porque as pessoas estão sentindo essas necessidades de já experimentar esses lugares e colocar as pesquisas teóricas nesses espaços como experimentação. Acho super importante, que está ganhando tempo e se divertindo já na rua. Com relação à cena, acho que a gente já inicia a gente inicia o nosso processo com cenas externas com um material muito rico que está chegando, que tanto a Dani como o Carlinhos trouxeram hoje. Em alguns momentos, assim, eu senti uma suspensão. Eu me suspendi, sabe? Na cena do Carlos, inclusive, com a questão da apresentação das cidades, da cidade do meio, da cidade de baixo e tal. E eu acho que a gente já começa com um material incrível, assim, de pesquisa, e da Vanessa também, que ela veio falando hoje do Arturbispo do Rosário, da Dani e do Cá. Material que isso daí já vai render. A gente já tem muita coisa aí para tecer, eu acho. E aquele espaço, né, o espaço da Praça Frei Baraúna, toda a mítica de que ali foi um cemitério indígena, o mosteiro com toda a sua história, um dos pontos iniciais, quantas pessoas passaram por lá e hoje só estão na memória dessas pessoas e tal. Então aquela região tem uma relação muito forte com a questão da morte, né, das pessoas que já passaram por ali e não estão mais aqui hoje. Então eu queria experimentar isso. E eu não sabia como, e aí a gente fez um exercício aqui, eles foram me dando algumas pistas, e fui tentando encaixar cada cidade, das 5 cidades que eu li, naqueles espaços, e a partir de um cortejo fúnebre, a partir desse velório, desse enterro que a gente fez.
E eu não sabia muito bem, eu sabia o que eu queria passar de cada cidade e os pontos. Decidi essa semana os pontos, mas finalizei isso hoje. E aí, como isso foi se dando, aconteceu muito na hora também. Eu tinha a ideia do que falar, né? O que precisava ser dito, mas as coisas foram acontecendo também. Tinha um espaço para inusitado. E aconteceram umas coisas muito legais, de algumas pessoas passarem na hora que eu precisava que passassem. Então, algumas magias aconteceram, isso foi bem legal. Em comparação com o raio, esse processo ele foi muito menos caótico. Porque o raio ele era o nosso símbolo do caos, assim, em muitos sentidos. A gente estava há pouco tempo no espaço, era a segunda montagem que a gente estava fazendo com o nome Trupé. Tudo foi caótico, né? Como a arte ela não se desvencilha da nossa vida, é muito difícil você fazer uma coisa separada. E a gente também usa disso para expressar aquilo que a gente quer dizer no momento, né? O que você quer dizer, né? O que te atravessa naquele momento. E o caos naquele momento estava permeando muita gente. A mudança para um novo espaço, novas pessoas, um novo olhar, né? Um novo espaço olhando para a gente também, que é o Baixo Centro. E então o Baixo Centro todo ele foi caótico. Os ensaios, a produção, tiveram coisas, né, que a gente conseguiu ser mais tranquilo, mas ele, no geral, assim, quando eu falo do raio, eu lembro muito barulho e movimento, e sobe, desce, grito, raio mesmo, né? Era a energia do espetáculo, eram coisas abrindo, rasgando. Aqui não, aqui acho que a gente conseguiu o estado desse espetáculo ser o da poesia que a gente queria, né? A gente almejou por isso e eu acredito que a gente conseguiu realizar esse estado assim da poesia. Aqui é mais tranquilo, aqui é um respiro. O estado da cena é outro e o nosso estado também é outro agora, né? A Trupé, ela tá numa outra região, num outro pensamento. Acho que a gente amadureceu bastante também do raio para cá, né? Lá a gente estava experimentando essa questão do processo. A gente se descobriu, inclusive, um grupo de teatro colaborativo no espetáculo do raio, né? Isso até surgiu uma pesquisa do artigo da faculdade, porque a gente foi percebendo várias coisas fazendo. Então a gente trouxe essa experiência que foi um pouco caótica no fazer, que eu acho bárbaro também, porque foi uma forma incrível da gente aprender. E quando a gente sobe aqui para o Velho Centro, a gente já está mais tranquilo em algumas coisas, aí a gente vai buscar outras, né? A pesquisa do ator e do processo, ela nunca para. Olha, sinceramente foi um processo muito difícil, porque há muito tempo que eu não tinha esse contato no teatro na rua, né? E eu estava muito relutante, assim, um pouco receosa individualmente mesmo, de como é que seria essa experiência, né? Eu tinha assistido o trabalho anterior, que foi o Raio, e vi que era gigantesco e muito louco mesmo. Louco aquele negócio, louco. Falei, meu Deus, onde eu tô me metendo? E agora, como é que vai ser isso? E eu confesso, sinceramente, que eu estou surpresa a cada dia, assim. Porque eu acho que ultrapassou toda e qualquer expectativa, assim. Eu me coloco no lugar de presenteada, assim, pelo fazer artístico do grupo ao qual eu pertenço hoje, pelo meu fazer artístico, pela recepção da cidade, né, nos caminhos que a gente transita, assim. Tem sido vários pequenos presentes, cada apresentação que a gente recebe, assim. E é muito bom a gente preencher e rechear a cidade com arte, com cultura o tempo todo. E mesmo que não só no ato da apresentação, mas a gente vê os burbúrios, né? A gente está no centro da cidade, em contato com várias estruturas, assim, sejam pessoas que vivem aqui, pessoas que passam, os prédios que já não são mais o mesmo, cada semana está de jeito diferente. Eu acho que foi um grande presente vivenciar esse processo e está sendo um grande presente vivenciar essas apresentações, esses compartilhamentos com as pessoas. Bom, o começo do processo, ele era até que objetivo, embora nós não tivéssemos nada de concreto, né, porque tudo foi sendo construído. Mas ele era objetivo. Foi muito engraçado, que depois de tudo construído, foi como eu falei, a gente descobriu que tinha muita coisa além daquilo. Então, é como se a essa altura do processo agora, a gente estivesse começando um outro. É muito louco. No começo do processo, a gente trabalhava Cidades Invisíveis do Italo Calvino, a Odisseia, e de tanta coisa que surgiu a partir disso, hoje, se a gente quiser começar uma coisa do zero, tem tanto material ou mais para ser trabalhado e descoberto, não só trabalhado, mas descoberto, descobrir essas novas coisas, esses novos significados do espaço que a gente trabalha, essas histórias que a gente construiu. Então é quase como se fosse agora, o espetáculo é de fato uma segunda parte, não só um resultado, não só uma conclusão. É uma segunda parte de descoberta. A expectativa mudou bastante.
É que antes a gente corre muitos riscos, né, nesse tipo de processo, né? O processo é muito, como é que eu acho? Criatividade o tempo todo, né? Então, depois que o espetáculo estreia, né, depois que ele se firma, é isso, né? Toma uma proporção dentro da gente, fora também, no nosso corpo e no público, né? Nas pessoas que assistem, que é incrível. Eu tinha uma imagem da peça, do espetáculo, de como ele seria, e muitas coisas foram para outros lados. Muitas lacunas do meu pensamento foram preenchidas com coisas muito interessantes que a gente acabou descobrindo no meio do caminho. E o mais legal é que algumas imagens borradas, algumas ideias, algumas expectativas, elas se concretizaram de forma muito mais interessante do que na própria ideia, né? A gente foi construindo esse processo aos poucos, todo mundo colaborando de forma ativa, intensiva. E o resultado realmente é sempre uma surpresa, e ele vai se construindo durante a temporada, né? Ele não para de acontecer. As imagens, as palavras, os significados vão se alterando, se reconstruindo a cada espetáculo. Esse espetáculo fala de muitas coisas. Eu acho que o ponto de partida da pesquisa e do querer falar desse espetáculo é a poesia do Velho Centro e o que isso provoca na gente, nos atores, criadores que compuseram esse espetáculo, o que a gente queria falar a partir desse mote da poesia do Velho Centro. A peça, para mim, fala o que é palpável, já que a gente partiu desse princípio, e acho que foi um fio que a gente não perdeu, que é dos invisíveis, né? E esse invisível, para mim, é um invisível muito palpável porque está no plano espiritual mesmo. Eu acho que, embora não tenha sido o foco da pesquisa, declarado, eu acho que a gente trabalha muito no plano do mistério, do divino, né? Do invisível que está presente, mas que é mais sensorial do que racional. Eu falo sobre o homem, né? Das frustrações e os medos da espera e da angústia de não conseguir realizar tudo que quer realizar. Para mim, a maioria é isso. A gente trata do centro velho, mas qualquer ambiente tem as suas histórias invisíveis. E depois de tudo construído, a gente descobriu que se fala muito além disso. E eu acho que nem tem como eu falar quais são essas outras coisas além, porque a gente descobre a cada espetáculo. A peça ela é um montante de fragmentos, eu acho. É difícil dizer do que a peça fala. Ela fala de muita coisa. Ela fala da poesia, ela fala do tempo, ela fala da espera, ela fala da memória, ela é política, ela tem a sua pontualidade política também. E a nossa base, aí, né, se pegando nas teorias, vem das Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino e da Odisseia, um dos cantos, que é o canto 12 da Odisseia de Homero. E a gente fala do nosso invisível, né, partindo das cidades do Ítalo Calvino, a gente fala da nossa cidade invisível, cidade, né, aqui física, e das cidades que a gente tem, acho que dentro da gente também, né? O processo começou assim. O que eu tenho de invisível, o que eu quero mostrar, essa é uma das coisas que o espetáculo fala. A peça fala sobre tantas coisas, fala sobre o tempo, a passagem do tempo, fala sobre a vida, as relações, as múltiplas tensões, os fios de tensões, né, que existem entre as relações humanas. Eu costumo falar que essa peça ela tem uma linguagem, vamos dizer, polifônica, assim, é muitas pessoas querendo dizer muita coisa, então cada cena tem mil dizeres, mil coisas a se dizer. Eu gosto de levantar sempre as questões e as reflexões que a peça traz, em questão da praça, em questão da onde a gente se comunica, né, com o público e com todo o espaço aqui do Velho Centro, que foi a partir daí que surgiram, né, as cenas, os personagens. E também, o mais importante que eu acho bem importante é lembrar que é um espetáculo artístico, né? Então, além dessas coisas de reflexão, de questionamento que a peça diz,
também tem essa questão do artístico, que é uma obra artística. O público que vem assistir também vê uma coisa estética, uma beleza, para além, né? Além das questões, tem esse trabalho artístico. E como a peça acontece nessa região do Velho Centro de Sorocaba, ela trabalha muito com o que a rua traz. E a rua está o tempo inteiro trazendo informações para a gente. Então ela aborda em algum momento a questão dos moradores de rua, ela traz uma mítica, a própria Trupé acabou, o próprio espaço geográfico também, junto com a verticalização da nossa pesquisa, acabou ajudando a gente na criação de uma mítica própria eu diria própria do lugar, mas que tem relação com a pesquisa da Trupé. O processo é sempre, acho que o processo é sempre um mergulho, onde a gente nunca sabe exatamente em que praia vai parar. E embora a gente tenha um material de pesquisa que leva a gente para um lugar, também tem o trabalho do artista que é muito intuitivo, que é muito com a energia da criatividade. Então, o processo, no início, ele é um caos, assim, ele é um nada, porque a gente não sabe mesmo para que caminho aquilo vai apontar. No caminho, a gente vai amadurecendo, vai descobrindo coisas, se aventurando em linguagens, em temas, e me parece que vai clareando alguma coisa. Quando a gente inicia, então, a apresentação mesmo, o percurso como um trabalho finalizado, que nunca está finalizado, porque é sempre processual, deste momento em que a gente está nesse ponto de processo, eu acho que é um amadurecimento do trabalho como um todo, de todos os envolvidos dentro do processo. E eu vejo ele agora um material provocador, não só para quem faz, como para quem, enquanto público, participa dessa jornada de estar caminhando pela cidade. Eu, pelo menos, espero isso, que ele seja um material mesmo rico de questões para cada um que vem assistir e para cada um que de alguma forma atua. No caso seu mesmo, Tiago, como um profissional da área da comunicação, ou no caso do Felipe, que trabalha com figurino, mesmo parece que a coisa finalizada e pronta, na verdade eu acho que está sempre trazendo novas informações, porque o processo continua. Continua em processo. A gente vai passando, acho que, os níveis do processo. Começa no processo de criação, onde você ainda está resgatando coisas, pesquisando material para levantar cena e tal. E agora a gente, com a peça montada, a gente chega num processo de lapidação. Cada cena já pronta, a gente já vai modificando coisas que podem melhorar. Ou a gente, como ator, pesquisador e agente, né, da cena, vai se modificando, né, com a peça, com a relação do público. E aí a cada novo espetáculo isso vai mudando. E aí a gente fica com pena de acabar assim, né? 10 apresentações acabar muito rápido. Mas eu fico imaginando, se a gente ficasse mais tempo, a que nível estaria, né? Faço saber que pretendem se casar Honorato Reis dos Santos com Dona Terezinha de Jesus Silva. Ele, solteiro, escrevente, nascido nessa cidade aos 15 de novembro de 1931. Domiciliado e residente à Rua Cesário Mota, 79. Primeiro subdistrito de Sorocaba, filho de Dionísio Reis dos Santos e de Dona Francisca Silveira. Ela, solteira, doméstica, nascida em Tatuí, desse estado, aos 9 de agosto de 1986. Domiciliada e residente à Rua Santa Clara, 55. Primeiro subdistrito de Sorocaba, filha de Francisco Ribeiro da Silva e de Dona Francisca Aparecida. Eu tô procurando. Na verdade, eu tô fugindo. Mas pra procurar. Quem sabe eu encontro, né?
também procuram? Eu procuro o que procurar. Ah, o que procurar? Clara! Oi, Esther! Eles também procuram um monte de coisa. Elas enxergam melhor que a gente. Porque também é uma coisa de estado, sabe? Geográfico, físico, mental, psicológico e da alma. Eu vou mandar! Mas, gente, só tem gente doida aqui mesmo. É já que o padre dá conta. Eu? Era você que eu procurava. Assim como o oceano só é belo como o ar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como um poeta só é belo. Assim, sem teu amor não é viver, não há você sem mim, eu não existo sem Agora o velho dorme. Se prepara para a sua eterna